E é importante falar aqui que tecnologia não é o final. A gente não quer tecnologia no final das contas. A gente quer tecnologia para alcançar os nossos objetivos. Então ela é apenas um dos caminhos que a gente tem para representar o que a gente quer representar. Não necessariamente ela é o único meio. E é importante falar isso aqui porque a gente está no Brasil. A gente não está no primeiro mundo, num mundo tão avançado assim, que consegue ter as tecnologias de ponta, que consegue ter acesso à tecnologia fácil, acesso à tecnologia barata. É sempre uma dificuldade estar no Brasil e tentar inovar, porque a gente está sempre defasado em relação ao mundo. Mas isso não faz com que a gente não consiga produzir arte. E nisso daqui, a gente tem que falar de Irmão de Jorel. Irmão de Jorel é uma animação brasileira feita pelo Cartoon Network que fala da família dos anos 80. Além de ter uma dose enorme de nostalgia, porque o desenho sempre traz referências de coisas na época, coisas que só existiram na época, que a gente mais novo não tem nem noção do que era viver nessa época, mas que a gente consegue ter comparações do desenho com a vida real e você fala, meu Deus, é sério que isso existiu mesmo? É sério que você era moda na época? Além de trazer tudo isso, esse arcabouço histórico imenso, ela é uma animação extremamente hilária. E falar de duração de série não é necessariamente falar sobre qualidade dela, até porque tem tanta porcaria aí que dura 10, 15 temporadas que até falta dedo na mão para contar. Mas o que a gente pode falar é que quanto mais tempo dura uma série, mais dinheiro ela dá. Porque se não tá dando dinheiro, não tem porque as pessoas continuarem falando sobre ela. Irmão de Jorel já tá na 5ª temporada. Filme, tem episódio especial, tem spin-off que vai lançar agora. Então, tipo assim, não falta qualidade num desenho que é brasileiro. Um desenho que é reconhecido internacionalmente, porque é a Cartoon Network, não é o SBT ou coisa do tipo. É uma empresa de fora que reconhece o produto brasileiro, tem muita qualidade, tem muita inovação e está há mais de 10 anos no ar. Você já imaginou a não existência de Irmão de Jorel? Uma obra que está aí há tanto tempo, que faz tanto sucesso, simplesmente não existir porque ninguém fez? Isso poderia não ter acontecido. Irmão de Jorel, apesar de não ter sido beneficiado diretamente por isso, ele entrou num funil onde ele pegou de rebanho as leis de incentivo à cultura. Leis como essa daqui, que estão patrocinando esse vídeo, que são muito importantes para fazer com que coisas que a gente não consiga ver, que a gente não consiga ter acesso, que a gente não consiga realizar, possam existir. E aproveitando que a gente está falando sobre a Lei Paulo Gustavo, que incentiva a cultura, que no nosso caso é o cinema, a gente precisa falar sobre o Menino Mundo, que é tipo assim, a nossa obra de animação que a gente exporta lá fora. A nossa obra conhecida de animação lá fora é o Menino Mundo, porque é uma animação simplesmente maravilhosa. Sabe Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, o Gato de Botas 2, que são animações que têm um estilo, mas que brincam com outros estilos no meio do caminho, e parece uma espécie de colagem, às vezes, que dá um efeito muito bonito em tela. Sabe essas animações? Então, Menino Mundo já fazia isso lá em 2013. Inclusive eu lembro de ver esse filme na escola, que faz muito tempo atrás já. Eu tô ficando velho, o tempo passa. E além de toda essa beleza estética, o Menino Mundo não se restringe só a isso, porque ela é uma animação que fala de um conteúdo tão sensível, mas tão sensível, que chega até a ser emocionante. É muito bonita a história dele. Além da sua questão estética, tem uma questão de enredo, é simplesmente fenomenal. E isso foi feito por nós brasileiros, que é mais uma vez uma prova de que não necessariamente só com tecnologia a gente consegue fazer boas histórias. A gente não precisa necessariamente estar num país de primeiro mundo, com a melhor tecnologia do mundo para conseguir fazer uma história boa. A gente consegue trabalhar com o que a gente tem por aqui. Esse Menino Mundo aqui, porque além de querer babar o ovo dessa animação tão foda e tão espetacular que a gente tem no nosso mundo brasileiro, eu também queria trazer esse ponto da poética da história. Porque o Menino Mundo tem uma história muito, não adulta, mas com temas adultos. Ele fala sobre a busca da criança pelo seu pai, pelo seu mais velho, que é um tema que você olha e fala assim, eu não sei se isso é uma história exatamente para criança, se as crianças não estão entendendo exatamente o que a gente está falando nessa história, mas funciona super bem. E muitas histórias não são nem consideradas porque, isso é animação, não é para adulto, é uma história bestinha para criança. O que
é um grande de um erro, porque se fosse assim, não ia ter tanto Marmanjo chorando quando o Rock Lee perde pro Gaara durante a final do exame Chunin. Então, quando a gente descobre a morte do Jiraiya, quando a gente vê o Naruto chorando porque descobriu a morte do Jiraiya, ou quando a gente vê a Vila da Folha sendo explodida, a gente não ia se emocionar com isso. A gente consegue se conectar com uma história que vai além do que a princípio é. A princípio é só algo para vender para criança, mas nem sempre é só para criança, entende? Isso acontece porque essas obras têm uma importância. E essa importância é pelo fato de que essas histórias não são apenas histórias. Isso no nosso contexto social. Nós temos muitos e muitos brasileiros que não têm na certidão de nascimento o nome do pai e da mãe. Geralmente é só o da mãe, porque o do pai ou abandonou, ou não quis registrar, sabe, sumiu, não sabe quem é, viu uma, duas, três vezes na vida. E isso deixa marcas. Marcas que talvez a gente não consiga ver no nosso dia a dia, olhando exatamente para a população. Mas a gente consegue ver essas marcas quando tantas e tantas obras falam sobre abandono parental, sobre a falta que o pai faz na infância. E às vezes não é nem da forma tão direta assim como vocês estão pensando. Vamos pegar alguns exemplos. Batman, Harry Potter, Superman, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Todas essas obras falam sobre abandono parental. Não necessariamente dessa forma direta, expositiva, como vocês estavam pensando. Mas você já parou para pensar do porquê existe uma caralhada de adolescentes salvando o mundo do mal terrível? Eu não creio que seja algo por coincidência que simplesmente aconteceu. Eu acho que o fato dessas obras fazerem sucesso, de terem muitas pessoas indo atrás dessas obras, está ligado com o fato de que lá no fundo a gente tem esses problemas que a gente ainda não conseguiu resolver com nossos pais, com o que nos criou, e que isso transborda na nossa forma de arte, na forma como que toca na gente. A gente se sente tão emocionado com essas histórias porque são histórias que a gente se vê. A gente se vê como, olha, eu talvez não tive um pai, talvez eu tive um pai presente e eu me vi como um garoto que sofreu na infância, que sofreu na adolescência, que agora está enfrentando um perigo, e eu acredito que eu sou forte também. Tem uma questão de confiança, uma questão de ego, de eu quero conseguir também vencer os meus desafios e lutar contra o mundo. E aí essas obras entram nessa dúvida, nessa questão, nessa interrogação que tem dentro da gente, porque a gente se vê nos personagens, a gente vê, olha, eu também acho que eu estou lutando contra um mal terrível, que não me entende muito bem, e aí eu estou tentando fazer com que minha vida dê certo, tentando ser conhecido, tentando ser um super-herói, tentando ser aqueles que salvam o dia da manhã. Eu vou contar uma história aqui que quem já estudou roteiro já ouviu falar muito sobre ela, mas eu acho que encaixa bem no episódio de hoje. Mas fala sobre a história do menino que foi enviado para a Terra por outros pais, mas que na Terra é cuidado por outras pessoas. Que ele não é exatamente um ET, mas não é exatamente um humano, mas ele tem aparência humana. É aquele menino que ele é diferente dos outros, porque ele tem poderes diferenciais, ele consegue ver através das coisas. Consegue ver a verdade, sabe? Consegue ver por dentro das pessoas, ele é forte, ele morre, mas ele volta à vida. A gente pode estar falando dessa história de Jesus Cristo ou do Superman. E não é querendo dizer que um copiou o outro, que Jesus Cristo copiou a Bíblia, mas é que essa história, ela tem um arquétipo que conversa muito sobre a gente, fala muito sobre nossas questões. Não é à toa que tanto a igreja quanto o Superman são as maiores figuras dos seus meios, tanto do meio religioso quanto no meio das HQs, da cultura pop em geral. Porque esses arquétipos eles são muito fortes, eles conversam muito com a gente. Porque essas histórias não são apenas histórias, sabe? Vai lá no fundo, conversa com algo que a gente às vezes nem mesmo consegue entender, os que profissionais do roteiro estudam bastante essa questão. Obras, elas têm um propósito. Elas podem sim ser feitas só para ganhar dinheiro. E tá tudo ok com isso. Fazer uma obra só pelo entretenimento. Mas elas têm um poder que às vezes a gente nem se dá conta. Ela tem o poder de nos mudar e com isso muda o mundo. Quem pode mudar o mundo? Pelo menos o meu mundo. Deixa aqui o seu like, compartilhe o vídeo, comenta também para dar mais engajamento nesse vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz o meu melhor para fazer o melhor vídeo possível, para fazer algo que eu gosto muito e espero que tenha sido agradável. Bem, é isso. Eu vejo vocês no próximo e último episódio dessa saga e espero que vocês tenham gostado. Tchau, até logo e nos vemos no próximo vídeo.